Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Mundo Arábico. Hoje o nosso vídeo a gente vai falar sobre os temperos mais utilizados na culinária árabe, tá? Para que quando eu fizer algum prato específico e eu falar sobre um tempero específico usado na culinária árabe que vocês desconhecem, vocês já tenham esse conhecimento, né? Do nome e o que é esse tempero, tá bom? Vocês podem fazer até uma misturinha que eu vou até passar pra vocês daqui a pouco. Vamos começar falando sobre o za'atar. O za'atar é uma mistura de especiarias com sabor único, exótico. O termo dele em português é tomilho, tá? Além desse principal ingrediente, ele contém o sumagre, que em inglês é a palavra sumagre, em árabe é sumek, que é uma especiaria também que tem ele é um pouco cítrica também, o ácido puxando pro cítrico, ele é bem gostoso, bastante utilizado na culinária. E a semente de gergelim e sal. Geralmente a gente utiliza o za'atar com óleo, a gente faz uma pastinha com azeite ou óleo, para fazer, por exemplo, colocar no pão, comer com pão. Ele é utilizado o pó também para fazer outros temperos, tá bom? Temperar saladas e tudo mais. O sumagre é o termo em inglês, sumek é em árabe, tá? Ele é derivado de uma planta também, de uma flor, de um bulbo, né? Ele, na verdade, ele tem um sabor mais ácido, puxado por cítrico. Não tem aqui no Brasil, ele é importado, tá? Tem em outros lugares, mas você consegue achar em casas que vendem produtos do Oriente, tá? O sumek é uma especiaria que tem esse sabor exótico e ele lembra um pouco a páprica com limão, tá? Então ele tem essa característica. Então você pode substituir ele por exemplo, numa salada. Eu não tenho vinagre nem limão. Eu geralmente uso sumek, tá? Ele substitui bem por conta dessa acidez dele ser um pouco mais cítrico, tá? É uma delícia. Ele geralmente, como eu falei, ele tem no za'atar e a gente pode utilizar em vários alimentos, como para enfeitar o hummus e etc e tal, tá bom? Vamos falar sobre o açafrão vermelho e o açafrão da terra. O açafrão verdadeiro, esse vermelhinho, é o açafrão derivado de uma flor roxa, tá? Ele geralmente é mais raro, é mais caro, inclusive, e ele é puro, tá? Na verdade, você precisa de muitas flores para você tirar um pouco de açafrão dele, entendeu? Ele tem um sabor muito delicado e é bastante utilizado pela nossa culinária, né? A culinária mediterrânea. E o açafrão da terra, ele é derivado do gengibre, então ele é uma raiz, tá? É o cúrcuma. A gente utiliza bastante ele também nos temperos e na mistura dos temperos. A cebola e o alho também, você pode utilizar a cebola e o alho mesmo, ou em pó, tá? Geralmente a cebola e alho não vai nas misturas dos temperos, tá bom? Eu vou depois dar uns exemplos de mistura para vocês já deixarem prontos até, para quando a gente for utilizar já ficar mais fácil para vocês, tá? O cominho, gente, o cominho puro é um condimento muito utilizado na nossa culinária também. Ele tem um sabor diferenciado. A gente consegue utilizar ele em pó, né, no caso, sozinho, num arroz, por exemplo. Ou a gente coloca ele geralmente numa mistura dos 7 temperos e tudo mais. Ele dá um sabor muito diferenciado na comida árabe, principalmente. Ele é bastante utilizado. Além de ser benéfico para nossa saúde, ele ajuda no sistema digestivo também, tá? Gente, tem um cardamomo, não sei se vocês já ouviram falar, é uma especiaria da mesma família do gengibre também. Ela é muito utilizada na nossa culinária também. Ela existe em sementes e usada também em pó. Em pó, geralmente, a gente mistura com os outros temperos, tá? Porque ele tem um aroma o aroma dele é bem específico, ele tem um aroma muito gostoso, ele dá um aroma bem diferenciado pro alimento. E também, por exemplo, em semente a gente utiliza no café, você vai fazer um bolizinho de café, você usa 2, 3 sementinhas e ele dá um aroma bem gostoso também, tá? O coentro seco em pó, ele também tem um aroma característico,
um leve sabor limão, tá bom? Ele não é forte como o coentro em folhas, então ele é bem leve e suave. E ele também é utilizado moído em pó na mistura dos 7 temperos, tá bom? Ele é bastante utilizado, né? Geralmente não sozinho, mas sim nas misturas, tá? A gente utiliza também bastante pimenta branca, a pimenta preta, o noz moscadas, né? O gengibre. Geralmente todos esses temperos a gente utiliza ele em pó. Você pode comprar eles em sementes, mandar misturar. Ah, eu quero esse. Aí a pessoa vai lá e geralmente moe tudo junto, né? Depende do lugar, no caso, né? O cravo e a canela também a gente utiliza bastante, tanto uma mistura de... A canela, geralmente, a gente utiliza ela até sozinha em alguns alimentos, mas o cravo e a canela, a gente utiliza eles bastante em pó na mistura de temperos também, tá? Eu vou dar, assim, alguns exemplos de misturas de temperos aqui pra vocês, tá bom? Então, fiquem de olho aí, anotem, porque quando a gente for fazer algum prato, vocês já vão ter a misturinha aí já pronta pra utilizar, tá? Existe um tempero doce, que eu vou passar pra vocês, que tem nele, a gente coloca 5 ingredientes, que é o bhar. Esse tempero doce, a gente vai misturar a pimenta preta em pó, tá? O zátar, o gengibre em pó, a salsinha seca e o coentro em pó. Então, você vai usar uma colher de sopa de cada um e vai fazer essa misturinha. Então, quando fala tempero doce, a mistura de bhar, são esses os ingredientes que contém nele. Os 7 temperos ou tempero sírio, aí vai a gosto, tá? Cada local faz a misturinha dele, a loja dele faz uma misturinha diferente. Isso depende também do gosto da pessoa. E para que vai ser utilizado, tá? Mas eu vou passar aqui um exemplo de misturas. Por exemplo, a gente pode misturar a pimenta preta em pó, o gengibre em pó, o cardamomo em pó, o cravo em pó, noz moscadas em pó e o último ingrediente a ser utilizado é o coentro em pó. Então, a gente pode fazer essa misturinha e deixar já pronta para utilizar nos alimentos, tá bom? Geralmente nos alimentos quentes, tá? Como arroz, eu tempero tudo, gente. Até no macarrão eu coloco um pouco desse tempero. Fica uma delícia. O molho de tomate dá um sabor especial. E outros temperos em outros alimentos também. Outra sugestão de 7 temperos que eu vou dar aqui pra vocês. Vocês podem colocar o bhar, que eu já ensinei, que é o tempero doce, que vai os 5 temperos. Aí você pode colocar mais os noz moscadas, o cardamomo, a canela, o cominho e o cravo em pó, tá? Além do zátar, aí você vai montar o seu, tá bom? Vai montar o seu temperinho. Mas os 7 temperos geralmente são esses, tá? Essa é praticamente a base dos temperos utilizados em toda a culinária árabe. Então, você mistura o que você quiser. Eu não gosto de canela, então não coloque canela, coloque outra coisa, entendeu? Eu não gosto do cravo, porque eu acho que o cravo é muito forte. Aí você coloca você pode misturar outro tempero, a pimenta branca, por exemplo, tá? Mas aí você deixa essa misturinha já pronta. A gente utiliza bastante também, principalmente numa salada chamada, por exemplo, né? Você pode utilizar para várias coisas, mas, por exemplo, numa salada chamada fattoush, que eu vou postar o próximo vídeo, o melado de romã também. 2 colherzinhas de sopa nessa salada, por exemplo, do melado de romã, fica uma delícia. Entre outros, tá? Tem muitos outros, depois eu passo vários outros exemplos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, se inscrevam. Fiquem ligados nos próximos vídeos que eu irei postar. O próximo vídeo é sobre uma salada também, bem bacana. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Esses produtos, se vocês utilizam, geralmente na internet, vocês acabam achando. Ou se não, como eu havia explicado, em lugares que vendem produtos importados árabes, tá bom? É isso aí, pessoal. Quero desejar aí um bom fim de ano para todos e um abraço para todos aí e a gente vai se falando então, gente. Até mais.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é do Mundo Arábico, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer um vídeo hoje sobre temperos árabes, os temperos mais usados na culinária árabe. Pra quê? Pra quando a gente usar em alguns pratos aqui no canal, vocês saberem quais os temperos mais utilizados, vocês já identificarem e saberem quais são eles, tá bom? E vou ensinar também vocês prepararem alguns temperos, como sete temperos e tudo mais. É um tempero. Vamos falar sobre o zátar. O zátar, primeiramente, né? De especiarias, tá bom? O zátar, ele é uma mistura de especiarias em árabe, para ele é o tomilho. O termo em árabe para tomilho. Além desse principal ingrediente, ele contém também o sumac, ele também contém o sumac, que a gente vai falar sobre ele, que é o gergelim, muito utilizado na culinária árabe. O sumac, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, também é utilizado bastante na geralmente culinária. A gente costuma usar ele, não pode ser utilizado com azeite, sozinho, né, o zátar, no pão, ou fazer uma esfirra de zátar, ou geralmente ele vem também adicionado em alguns temperos. Ele é utilizado também para misturas de temperos, eles fazem essa junção na culinária, tá bom? Ensaladas, muito bacana. O sumac é o próximo, que a gente chama, que a gente fala, que é muito utilizado também na culinária árabe. Geralmente a gente utiliza ele. O sumac, ele no lugar do limão, tá? É uma especiaria, na verdade, muito exótica. Ele tem um sabor parecido com páprica e limão. No entanto, eu às vezes até não tenho limão, eu substituo pelo sumac, porque ele tem essa acidez, tá? Ele é muito gostoso para você temperar na salada, colocar nos alimentos e tudo mais, tá? Então, como eu falei, tem essa acidez toda e ele puxa pro cítrico, né? E vocês encontram esses temperos vocês acabam encontrando em casas especialistas em culinária árabe, na importação de produtos árabes, geralmente no centro de São Paulo, não sei onde vocês estão, mas na internet mesmo tem alguns lugares que vendem também, então é muito bacana, são temperos específicos, tá? Que você só vai encontrar em lojas específicas também. O açafrão, tem o açafrão verdadeiro, né? Que ele vem derivado de uma flor roxa também, tá? Que ele tem um sabor mais suave e ele é bem caro, porque a produção dele é não sei quantos mil flores para tirar um pouquinho de extrato de açafrão, né? E o açafrão derivado, que é o açafrão da terra, que é derivado do gengibre, tá bom? Que a gente fala que é o açafrão da terra, tá? Geralmente eles são diferentes, que é a cúrcuma, né? Então você pode utilizar, ele é um pouco mais barato, então você pode utilizar ou um ou o outro, tá bom? Geralmente eles são utilizados bem em produtos no Oriente Médio. Cebola e alho, pode ser em pó, ou pode ser o produto mesmo inteiro, você pode picar e utilizar, tá? Como sempre são um dos principais temperos também na culinária. O cominho puro, inclusive é um condimento muito utilizado na culinária árabe. Em todos os temperos e misturas de temperos e comidas vai o cominho, ele é muito utilizado e ele tem também ele é ótimo para o sistema digestivo também, então ele tem várias propriedades que beneficiam o nosso sistema digestivo, tá? Ele é muito utilizado na mistura de temperos, 7 temperos e outros temperos também que a gente acaba comprando pronto já para utilizar, ou sozinho também, né? Então eu vou dar exemplos aqui de como vocês vão fazer os temperos, tá bom? O cardamomo, que é uma especiaria também, da mesma família do gengibre, ele é muito utilizado na nossa culinária, ou em semente, né? Ou inteira, ou em pó, tá? Geralmente os temperos também, que vem os 7 temperos e tal, eles também vêm o cardamomo, tá? Por exemplo, a semente que não é em pó, né? A semente inteira, você pode utilizar algumas sementes no café, que ele dá um aroma bem bacana, tá? Já em pó é nos temperos mesmo, tá bom? O coentro seco em pó também, ele é diferente um pouco do coentro em folha. Ele é mais leve, ele é mais suave, então ele não tem aquela
aquela característica, né, das folhas, né, que ele é bem intenso o sabor, tá bom? Então, ele possui um aroma mais característico de limão, mais leve, tá? Então, ele é muito bacana e ele também é utilizado bastante dentre os temperos, dentro dos temperos árabes, tá? Nas misturas, no caso, tá bom? As noz moscadas também, pimenta preta e gengibre, né? Todo mundo já ouviu falar, sabe que a gengibre tem essa ação anti-inflamatória também, que é muito bacana, tá bom? Geralmente esses produtos também, esses temperos, essas especiarias também são colocadas em misturas de temperos, tá bom? Então eu vou falar tudo pra vocês aqui, vou dar até exemplos de como fazer essa misturinha. O cravo e a canela também são bem utilizados, mas em pó, tá? Geralmente, tá bom? Então, eles geralmente, se você pegar inteiro, eles acabam moendo, né? Então, tem lugares lá, por exemplo, no Líbano, que você escolhe os temperos que você quer, eles pegam os temperos inteiros e acabam moendo pra você tudo junto. Ou senão, você já compra tudo moído e pronto, tá? Então, são bem utilizados também juntamente. A canela é utilizada sozinha também, mas o cravo e a canela junto com essas especiarias, tá? Tem uma mistura de tempero, que é o tempero doce, que a gente chama de bahar, tá? Na verdade, são temperos, são especificamente 5 temperos que você vai misturar, tá bom? Que é a pimenta preta em pó, o za'atar, que a gente já havia falado, que é o primeiro tempero que a gente falou anteriormente, o gengibre em pó, a salsinha seca e o cominho, tá bom? E você mistura esse tempero doce. Aí já os 7 temperos ou temperos sírios já são 7 temperos. Aí você pode incluir um desses temperos que eu falei anteriormente, mas eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pode fazer uma misturinha de pimenta preta, tá? Em pó, gengibre em pó, o cardamomo em pó, o cravo em pó, noz moscadas em pó e o coentro em pó, tá? Essas são uma misturinha dos 7 temperos. Então, se você for cozinhar, pra você não colocar separadamente tudo, você já prepara ele em todo com esses 7 temperos e vai utilizar ele, que é bem bacana, tá bom? Já tem uma outra receitinha que eu vou passar pra vocês, que vocês utilizam o tempero doce que eu passei, que já tem esses 5 ingredientes juntos, tá bom? E mais, os noz moscadas, o cardamomo, a canela, o cominho, tá? E o cravo. Eu coloquei 2 vezes a canela aqui, eu errei. Mas você pode colocar, por exemplo, um outro ingrediente, não tem problema nenhum, por exemplo, o cardamomo eu já falei, pode colocar Ixi, eu vou ter que arrumar, não vai ter jeito.